Amigos, oposto para dia 31. Vou fazer o aviso também no Telegram, mas também vou fazer o aviso já por aqui. Hoje foi um dia complexo. Fizemos uma boa entrada para o over à frente no jogo do Man United. Fizemos boas entradas no jogo do Chelsea. Fomos atrás depois num over à frente no Chelsea que não veio. Deixem-me só aqui, em pré não veio a nossa odd do Tottenham. Fomos tentar ir atrás do over à frente do Tottenham. Também não conseguimos. Também não veio, tivemos um Tottenham super errático no jogo. O Bournemouth ficou-nos a dever pelo menos um gol, porque eu ainda vi para aí até os 65 minutos. Temos um Bournemouth a acertar na trave e na recarga não marca, sabe-se lá Deus como. A nossa múltipla de golos, de ambas marcam mais 2,5, faltou-nos um golo ou dois no Stuttgart com o Borussia Mönchengladbach, tudo o resto veio. O Tottenham não veio em pré, veio golos marcados nas partes no Chelsea em pré que nós tínhamos. Golos marcados nas partes no Porto, que o Sporting também não veio. Curiosamente, como é que não veio? Jogo interessante para acompanhar. Acho que muita gente conseguiu ir fazer uma... Eu só tive mesmo a hipótese de ver o jogo e nem sequer vi o jogo aqui. Okay? Portanto, acabei por não fazer entrada nenhuma. Fui acompanhando mais ou menos os resultados do Real, por exemplo, um jogo cheio de golos anulados, etc. Portanto, vamos já para o dia da manhã, fazendo só aqui o aviso muito rápido. Amanhã não vou conseguir, se calhar, acompanhar jogo nenhum, nem durante a tarde, nem à noite, porque alguns de vocês sabem, como aconteceu recentemente a nível de problemas de saúde, de uma pessoa importante para mim, etc., mais outras questões do meu foro pessoal e por aí fora. Portanto, eu vou estar agora uns dias fora, até calha bem, porque amanhã há campeonatos, mas depois nós temos na próxima semana seleções, e que vou acompanhar, porque não vai sair ao posto, ok? Ao posto só regressa na sexta para sábado, que acho que é quando joga a seleção, portanto até calha bem. Portanto, não haverá oposto ao longo da semana para os tantos jogos que venhamos a ter de seleções. Poderei sempre falar um ou outro odd interessante no Telegram, tem o grupo na descrição, e de fazer uma outra entrada em live, talvez para consiga ver um ou outro jogo, mas sem promessas, até vai-me fazer bem afastar-me um bocadinho e vem a calhar bem antes de voltar aí os campeonatos, antes de voltar o começo da Liga Campeões, Liga Europa. Então fica já aí o aviso. Vamos já falar, mas é aqui do dia de amanhã. Temos um Inter. Vocês já sabem que eu não é suposto abordar muito a Liga Italiana, mas acho que há aqui algumas odds interessantes que nós podemos aproveitar e podemos mencioná-las. Temos o Inter, vai já contra o Udinese. Inter tem um jogo, uma vitória, venceu o Torino e deu-lhes uma tareia por 5-0. A Udine, que começou o campeonato a empatar no terreno do Hellas Verona, desculpem, em casa com o Hellas Verona, a uma bola. Estamos a falar do Inter 1.28, empate 5.51, Udinese 10.0, mais 2,5 1.20, mais 2,5 1.61, mais 0.5 HT 1.30. Estamos a falar de gols marcados nas partes a 1.60, para mim está excelente. Há aqui uma outra odd que eu gosto. Não sei o que é que vocês acham dela, que é Inter a marcar em ambas as partes a 2.0. Isto porquê? Atenção que isto vai pegar nos últimos jogos, mas se nós formos a ver os últimos jogos de campeonato, quero aqui apenas o campeonato italiano, portanto, Série A, últimos 10 jogos, obrigado. É que o texto aqui está sempre aqui. Está aqui a coisa e tal. 5-0, marcou 2, estava um 0 no intervalo. Marcou 2, estava um 0 no intervalo. Marcou 2, estava um 0 no intervalo. Marcou 1, ficou só um 0 no intervalo. Isto são os últimos jogos do Inter só para campeonato Série A, certo? Se eu aumentarem também, aqui estava a perder um 0, mas isto é fora. Em casa marcou 2, depois marcou. Estava 2-0, não marcou. Estava 2-0 e não marcou mais. Mas o Inter tem alguma tendência. Esta Udinese não é a Udine que vocês conhecem do ano passado. Houve alguns jogadores importantes desta Udinese que saíram. Olha, começando pelo ponta de lança, foi para o Nápoles, por exemplo, do Lorenzo Luca. Por exemplo, o Inter, ainda há algumas dúvidas acerca deste Inter de Chivu. Teve uma excelente vitória em casa contra o Torino. Torino, possivelmente, deve ser uma das equipas com mais habilidades neste momento do campeonato italiano. Mesmo assim, foram competentes. O Inter continua a ter uma grande capacidade individual dentro daquele coletivo. A maior dúvida é realmente por aquela gente toda a funcionar. Se não se sentirem confortáveis com o Inter marcar em ambas as partes, desculpem, golos marcados nas partes a 1.60 parece-me adequado. Antes só que um saltinho a terras espanholas, vamos ter um Rayo Vallecano contra um Barcelona. Temos um Rayo Vallecano a 7.02, empate 5.50, desculpem, Barcelona 1.36, mais 2,5, 1.44. Aqui não vou inventar muito o que é a roda. Gosto de golos marcados em ambas as partes a 1.41. Até tendo em conta aqui o confronto direto entre as equipas. Over 1,5 pintou em 64% das vezes, ou seja, 7 em 11 jogos. Over 2,5 em 6 de 11. Over 0.5 até 82% das vezes. Até o ambas marcas entre elas pintou em 55% dos jogos. Eu acho que vai haver mais com um golo no jogo. Acho que se calhar podemos ter 2 ou 3. Temos um Barcelona que está bem.
O Barcelona, por exemplo, no último jogo estava a levar 2 de Levante ao intervalo e foi marcar 3 gols na segunda parte, por exemplo. Portanto, eu gosto da odd aqui do Levante. Gols marcados em mesmas partes no jogo, ok? Continuando, vamos agora para Germany. Borussia de Dortmund contra União de Berlim. Estamos a falar do Borussia de Dortmund 1.40, estamos a falar do empate a 5.25, está certo? União de Berlim a 6.56, mais de meio 1.16, mais 2,5 1.50, mais 0.5 HT 1.25 e estamos aqui a falar de gols marcados nas partes a 1.50. Também parece-me execuível. Reparem no confronto direto entre estas equipas. Nos últimos 13 jogos, 2 gols no jogo, 10 em 13 over 2,5, over 0.5 HT 92% das vezes em termos de duelos históricos. O Borussia estava a vencer 3-1 ao St. Paulo, deixou-se empatar. O União de Berlim estava a ganhar 2-0 ao Stuttgart, um bocadinho a saber como e a não saber, porque quem viu este jogo sabe o que eu estou a falar. Muitas das vezes foi amassado pelo Stuttgart. O Stuttgart consegue marcar o seu golo da praxe quase no último lance do jogo. Gosto de golos marcados em das partes a 1.44 e gosto muito de mais 2,5 a 1.50 também. Até pelo histórico já desta época das equipas, okay? Já desta época das equipas, e também pelas debilidades que este Dortmund mostra no momento defensivo, na transição defensiva e na organização defensiva. Ficou visível com o St. Pauli. Capacidade ofensiva eles têm capacidade de criar problemas. O União de Berlim teve algumas dificuldades em conseguir aguentar o Stuttgart. Quem viu o jogo sabe do que eu falo, portanto acho que são as duas odds interessantes para este jogo. Liverpool-Arsenal, o jogo grande aqui da jornada inglesa. Estamos a falar de um Liverpool a 2.30, empate 3.40, Arsenal 3.10, mais de meio 1.22, mais de meio 1.73. Gols marcados em ambas as partes, está 1.70. Confere, 1.70. Odds espetacular, para mim, estou dentro. Estamos a falar de um Liverpool, só olhando a campeonato, não olhando à Supertaça, 1-0 ao intervalo. O Bournemouth faz o 2-0 a começar a segunda parte, deixa-se empatar, depois lá ganha 4-2. 1-0 ao intervalo com o Newcastle, um bocadinho contra a corrente do jogo. Faz o 2-0 a abrir a segunda parte, deixa-se empatar contra a 10, faz o 3-2 no ataque do jogo. Arsenal, que vem de vencer, venceu o United em casa do Manchester United, Old Trafford. Mas foi um jogo estranho por parte do Arsenal. 5-0 ao Leeds, demorou a entrar o primeiro, mas aquilo foi tipo catch-up. O Arsenal nestes jogos mais táticos contra duelos diretos, adversários diretos, desculpem, costuma ser muito pragmático no seu jogo. Se tiver que abdicar da bola, abdica. Se tiver que abusar num jogo mais direto, abusa. Se tiver que tirar proveito dos cantos, vai tirar. E se calhar temos aqui um Liverpool que está muito modo rock and roll, de muito ataque, muita gente para a frente e depois de repente está a ganhar jogos e de repente perde o controle totalmente dos jogos, etc. Ou seja, muito 8 ou 80 em termos do que têm sido os jogos do Liverpool. Por isso é que eu gosto de gols marcados em uma das partes, jogando com isso, com essa exposição até algo débil do Liverpool no momento defensivo, pegando nisso também no pragmatismo do Arsenal, numa capacidade de atacar a profundidade com Gyökeres agora, e que o Arsenal começa a entender como é que pode tirar proveito do jogador que tem na frente. Mais 3.5 anos HT está a 1.43. Gosto muito dos gols marcados em das partes a 1.70. A outro odd que eu gosto também, olhando ao realismo destas equipas, okay? Olhando principalmente aqui ao pragmatismo que podemos ter por parte de um Arsenal, handicap mais do 1,5 a favor do Arsenal, 1.10, também parece-me de veras interessante. Acredito que seja um excelente jogo para se trabalhar em live. Se tivermos um Liverpool a perder, trabalhar golos à frente pela tal exposição que o Liverpool tem demonstrado, ainda se fica mais mostrado quando vai tudo para a frente. Se tivermos um Arsenal atrás do resultado e um Liverpool a tentar explorar as costas do Arsenal, cantos no jogo ou cantos a favor do Arsenal, sobretudo pela forma como o Arsenal joga, já sabem disso. Se o jogo começar bem partido e não vier um gol cedo, acredito que a tendência seja se manter, sobretudo pela forma como o Liverpool joga. Apesar de na primeira parte do Newcastle ter tido muitas dificuldades, trabalhar gols da AKT também pode ser giro, portanto fiquem atentos a isso. Dando só aqui um saltinho ao Nottingham Forest com West Ham. Temos o Nottingham que supostamente o senhor Nuno Espírito Santo e com o caralho, mas até não começou muito mal, né? Ganharam ao Brentford 3-1, empataram em casa do Palace a uma bola, estão-se a reforçar que dói. Forest 1.75, empate 3.75, West Ham 5.25, e aqui não vamos inventar muita roda. Mais de meio está 1.30, para mim está top. Este West Ham tem encaixado golos de toda a gente. Isto é a super taça taça da Liga Inglesa. Estava a ganhar 2-1. Em 5 minutos no fim, mamou 2 golos. Levou 5 do Chelsea, teve a vencer 1-0 no intervalo, levou 3-1. Levou 3 do Sunderland. Portanto, West Ham, defensivamente, uma nulidade. Quem tem acompanhado os jogos tem sabido disso. Modo que eu gosto também, golos marcados nas pares a 1.83. Acredito que esta hora da manhã
chega ali à casa dos 1.70, tendo em conta a exposição que o West Ham tem demonstrado nos seus jogos, as debilidades defensivas, quer em transição defensiva, quer em organização defensiva que esta equipa tem demonstrado. O Nottingham Forest tem numa das suas principais armas o quê? O contra-ataque. Portanto, agora sim, uma equipa que se expõe em demasia, que não tem cobertura defensiva, uma equipa que é muito forte no contra-ataque. Já podem, né? Brighton contra Manchester City, Brighton 3.90, empate, desculpem, sim, está certo, empate 3.90, Manchester City 1.85. Eu agora diria-vos assim, esta odd está bué da boa para o City, vocês entrarem no City, porque o Brighton tem aqui um começo muito mau. E é verdade, estava a ganhar 1-0 ao Fulham, o Fulham consegue um empate num canto. Mas o Brighton também não jogou grande coisa nesse jogo. Foram jogar a casa do Everton e, de aspas, 94% das vezes nos duelos entre as equipas houve a 0.5 HT. 88% das vezes, ou seja, 14 em 16 jogos, over 1,5. 75% das vezes, over 2,5 destas equipas. Over 2,5 está a 1.60. Para mim está top. Gols marcados em mesmas partes está a 1.60. Para mim está top. A odd do City é convidativa. Qual é que é o problema? Este jogo com o Wolverhampton começou mal. O City não estava bem no jogo. O Wolverhampton estava a conseguir ter muitas saídas e a chegar com perigo ao último terço. Só que de repente apareceu o Tijani Reinders e o City de repente marca 2 gols em coisa de 5 minutos e toma total rédea e controle do jogo. Com o Tottenham, tivemos um Tottenham super perigoso no ataque ao espaço, sempre a pôr em xeque a última linha defensiva do City, e um City com muitas dificuldades para definir como deve ser no último terço. O City não criou grandes oportunidades de golo ao longo de todo o jogo contra o Tottenham. Ok, o Brighton não é o Tottenham. Olha, o Tottenham hoje perdeu, né? Como falei. Mas poderíamos ter aqui um City. Que tipo de caras é que vamos ter aqui um City? Um City que entra mal com o Wolverhampton, equilibra e, graças à sua qualidade individual e coletiva, vence o jogo. Um City com o Tottenham. Que cara é que vamos ter deste Brighton? Portanto, eu prefiro jogar pelo seguro, mais do 1,5.60. Gols marcados nas partes 1.60, para mim está top Xuxa. Percebo quem entenda valor no odd do Manchester City e que realmente está muito apelativa, está quase a 1.90, a 1.85, quase a chegar a 1.86. Não me sinto confiante para entrar nesta odd em pré. A ver o jogo, a ver a entrada do City no jogo, a ver o 11 do City, é diferente. Em pré, não tenho conforto eu para ir atrás da vitória do City. Terminando no Tugão, Rio Ave, Sporting de Braga. Rio Ave, que vem de empatar, eu ia dizer perder com a AVS em casa a 2 bolas. Temos um Rio Ave que vem do empate a 3 em Arouca. Teve a perder 1-0, virou para 2-1, sofreu 2-2, fez o 3-2 e sofreu 3-6 praticamente no último lance do jogo. Estamos a falar do Rio Ave a 4.73, empate 3.61, Braga 1.80. Odd muito interessante. Mas aqui eu vou jogar um bocadinho também pelo seguro. O Braga tem vindo em crescendo? Tem. A vitória na Roménia foi tranquila, a vitória em casa com o Luz foi tranquila, esta vitória com o Alverca, apesar de uma entrada um bocadinho intranquila, acabou por sair de forma natural, um bocadinho mais do que o jogo com o Tondela, por exemplo. Vitória tranquila aqui a 4, este jogo realmente saiu muito ao lado, mas também vamos ser sinceros, o AVS do pouco que criou marcou, e aí a eficácia tem sempre o seu de que. 5 ao Lincoln também, nada a dizer. Já um Rio Ave que começou, empatou com o Nacional uma bola, empatou com o Arouca a 3, mas falta-me aqui um jogo. Falta aqui um jogo do Rio Ave. Não, o Rio Ave só fez... pois que o Rio Ave tem um jogo adiado com o Benfica, exatamente. Eu vou jogar pelo seguro. Ok. Gols marcados nas partes a 1.77. Para mim, a odd do dia, para amanhã. Temos um Rio Ave a jogar em casa. Temos um Rio Ave que vem de 2 jogos interessantes. Nacional em casa e, sobretudo, este jogo em Arouca, com uma das melhores equipas do campeonato. Ok. Aqui a questão do Arouca. Portanto, o Rio Ave tem ali alguns jogadores interessantes. Algo débil na transição defensiva, algo débil em termos de organização defensiva. Temos um Braga que está bem, apesar do empate com a AVS, eu vejo uma melhoria do jogo do Braga. Gosto dos gols marcados em parte, são 1.77. Último jogo antes das paragens, Braga pode tirar proveito, por exemplo, da derrota do Sporting e passar, por exemplo, o Sporting. Certo que isto é a 4ª jornada, mas é sempre um motivo de diálogo para, ou seja, um pequeno prémio antes dos campeonatos pararem, antes de irmos para as seleções. O Braga vai querer dar uma resposta depois do empate no campeonato também. Portanto, gosto da odd. Alverca-Benfica. Estamos a falar do jogo que é às 6 da tarde, se não estou em erro. A equipa da Alverca vai receber o Benfica. Um jogo que já não se fazia há muito tempo. Alverca, 14.90. Empate, 6.01. Benfica, 1.20. Mais do meio, 1.18. Mais do meio, 1.70. Gosto mais do 2,5. Gosto de gols marcados nas partes a 1.60. Sabem qual é a odd que eu gosto? Benfica a marcar em ambas as partes a 1.86. Porquê? Benfica vem bem. Entrada na Europa,
vence o Fenerbahçe com qualidade, venceu o Tondela também de forma tranquila, entra na Europa, quando digo Europa, Champions, está bem, Sudakov já chegou, estão a chegar os reforços com a estrutura e que Bruno Lage assim entende, vai jogar com o Alverca, que não teve um início muito auspicioso, perdeu com o Moreirense, perdeu em casa com o Braga, foi empatar a casa do Alverca a 2 bolas, num jogo que teve de tudo. O Alverca é uma equipa cheia de miúdos, ainda à procura da sua identidade, ainda à procura de ser uma equipa maturada e experiente e coesa. O Benfica chega num melhor momento de forma dos últimos anos em termos do que é arranques de campeonato, de época, neste caso do Benfica. Portanto, o Benfica que vai entrar, acredito eu, forte contra o Alverca. Se não vier um gol C, trabalhar canto se for do Benfica, trabalhar o gol HT. Gosto muito do gol do Benfica a marcar em ambas as partes. Olhando ao registro atual do Benfica em termos de impacto atual do jogo e de moral de alguns jogadores, Tedic à cabeça, por exemplo, Rios, Enzo Barrenetxea, Orsens, por exemplo. O meu único receio aqui é nós temos o Benfica que foi jogar com o Estrela, que perdeu-se completamente do que tinha que fazer no jogo. Foi uma exibição que veio com uma vitória a 0, mas foi uma exibição paupérrima. Sabe Deus como é que eles ganharam, muita descobertura do corredor central. Portanto, eu não sei se amanhã o Benfica, acredito que o Benfica volta ao tal 4-4-2, mas tendo em conta que o Alverca é uma equipa ainda não tanto como o Alverca, que é mais coesa, por assim dizer, mas um Alverca que ainda está à procura de juntar as peças do puzzle e de mostrarem mais do que boas individualidades todas ali juntas e muitos jovens conseguem ser um bom coletivo. Vai apanhar o Benfica pela frente super motivado. O Benfica, se vencer, passa ao Sporting, por exemplo, com menos um jogo, por exemplo, tem aquela questão de um prémiozinho antes de ir de pausa de seleções. Tem sempre o seu peso este tipo de questões, né? Tem sempre aqui a sua questão. Portanto, Benfica marcar ambas as partes a 1.86. Se não quiserem, gols marcados ambas as partes a 1.60. O mais 2,5 também acredito que venha a 1.70. Amigos, estamos conversados. Oposto, como vos disse, expliquei no início do vídeo, só regressa de agora na próxima sexta, que vai ser, se não estou a errar, para o jogo da seleção, ou por um dos jogos da seleção. Ao longo da semana tentarei sempre colocar qualquer coisinha no Telegram, está na descrição. Jofrigo 29 na Bet7, Jofrigo 29 na MyBest. Ambas as casas têm imensas vantagens, só vocês pesquisarem, toda a informação está ou nas minhas redes sociais ou no Telegram, que é totalmente gratuito, nós fazemos acompanhamentos dos jogos em pré e em live. Portanto, amigos, beijinho, portem-se bem e vemos no próximo vídeo.